Oi, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Talvez eu pego, talvez com o fone fica melhor. Vou só esperar um pouquinho que a professora Flávia está entrando. Ô, Lari, tá ouvindo bem? Oi? Ângela, você tá ouvindo direitinho? Obrigada. Oi, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Alguém pode me falar? Tá super bem no fone, né? Obrigada, Aline. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Só eu tô esperando a professora Flávia. Acho que o som tá ok. Oi, Ali. Oi, Tânia, querida. A câmera virada assim, né? Tá melhor. Obrigada. Flavinho. Acho que a Flavinha entrou. Ana, tenta virar a tua câmera na vertical, não na Tem um horizontal. suportezinho. Não, é porque eu tenho um suporte, eu não tô conseguindo manter ela Isso. aqui no suportezinho. Ana, tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Só a imagem que não tá muito boa aqui pra mim. Eu não sei se todo mundo tá te vendo bem. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo, aham. Tudo bom, querida? Tudo ótimo e com você? Também. Eu queria ficar um pouco mais clara, mas não tô conseguindo ficar. Mas tudo bem. A imagem tá um pouquinho embaçada, mas a gente tá te ouvindo super bem, então tá tranquilo. Tá bom. Ana, então, para aí só um pouquinho. Oi, Cíntia. Tentei dar uma limpadinha ali. Oi, Ju. Tá frio aí, Então, Flavinha? a gente vem conversar hoje aqui de casos clínicos de sucesso que a gente tem no nosso consultório, realizando um tratamento prévio antes da gente realizar um tratamento mais invasivo, né? Isso.
Tu tem esse hábito, né, Ana, de tratar a pele também antes de iniciar, né? Um tratamento mais invasivo na ROF. Então, Flavinha, eu realmente comecei a ver muito resultado depois que eu comecei a fazer o protocolo aqui nos meus pacientes. Então, hoje, todo paciente, quem foi meu paciente sabe, eu sempre indico, quando ele chega, geralmente o paciente está com aquela ânsia de preencher, de começar logo, né, o tratamento, a transformação. Só que eu tento explicar isso. É a pele que vai sustentar tudo isso, né? Então não adianta eu chegar para uma pele que já sofreu agressão aí, uma pessoa de 40 anos, 50 anos, ela vem sofrendo agressão, tanto por poluição, pelo sol, por tudo isso, há anos, né? Então a gente tem que combater a mulher, principalmente depois dos 28 anos, a gente começa o nosso processo de envelhecimento. Então eu sempre preconizo esse cuidado. Por mais que a pessoa cuide bem da pele, faça aqueles tratamentos, a gente sempre tem que melhorar. Então, eu geralmente não começo um tratamento sem esse primeiro contato com algum tipo de procedimento, seja ele um peeling, um microagulhamento, enfim. Tanto que a gente agora vai falar, até a gente fala muito da biorrevitalização, né? Que é o quê? São várias técnicas que a gente induz colágeno. Essas técnicas, a gente vai ter uma melhora dessa pele. Essa pele, ela vai ter mais saúde, mais textura, mais firmeza, para que depois a gente consiga fazer esses tratamentos, né, mais... na verdade, tudo que a gente fizer dentro da harmonização vai ter um melhor resultado com essa pele de uma forma melhor, né? E aqui também, Ana, como a gente troca muita ideia, a Ana, para quem está entrando agora e não sabe, ela atende em Balneário Camboriú, eu em Cascavel, mas a gente trabalha junto também na New Face, a gente dá aula lá e a gente troca muita ideia, muito caso clínico que a gente tem também de sucesso. E essas técnicas, para quem não sabe, o que consiste? Até agora, no mês de abril, a gente vai começar a entrar na época dos peelings químicos, né? E junto com os peelings químicos, a gente tem, né, Ana, microagulhamento, intradermoterapia, Sim. que a gente utiliza várias mesclas, né, Ana? Sim. Então, só voltando um pouquinho, a gente tenta minimizar isso com essas mesclas que já são vitaminas prontas. Aqui no nosso curso, a gente tenta fazer um protocolo, a gente tem o nosso protocolo e a gente quer que os nossos alunos também consigam criar os próprios, com todas as misturas que a gente tem. Então, por quê? Porque isso, até a indústria, ela já manda alguns protocolos pra gente. Só que ele é genérico. Então, a gente precisa de algo mais específico, porque muda muito de região. Eu, por exemplo, sou de Goiás, sou de Rio Verde. É uma cidade muito quente o ano inteiro. Então, o mesmo tratamento, ou o mesmo peeling, ou os mesmos ativos que eu uso lá, eu não consigo usar aqui em Santa Catarina, que o clima é um pouco mais frio, a Flavinha está no Rio Grande do Sul. Então, são diferenciais que a gente tem que montar paciente por paciente. Eu sempre falo, em todo procedimento, né? A gente não pode ter um protocolo só. A gente tem que adequar ele para cada tipo de paciente. Então, eu acho que isso é interessante, a gente começar a criar, e eu e a Flávia, a gente conversa realmente muito sobre isso, sobre não ter as receitas de bolo, né, Flavinha? Aquela coisa já mecânica pronta. A gente quer justamente desenvolver o nosso de acordo com a necessidade e o que a gente vê, o que a gente tem na nossa vivência clínica, né? Que pra gente é a maior escola que tem, né? Ver ali com o nosso paciente. Exatamente. Tanto que até é importante a gente falar que é muito relevante e não tem como a gente iniciar um tratamento hoje na harmonização sem a gente fazer um exame clínico completo desse paciente. Saber os hábitos de alimentação, os hábitos
de vida que esse paciente tem, porque também dentro a gente também discute muito a utilização do colágeno, do Verisol, que é o mais conhecido, que ele, na verdade, não adianta a gente administrar, suplementar, e a gente não mudar a nossa vida no geral, do que a gente come, do como que se a gente se exercita, se a gente toma muita água ou não, porque tudo isso vai interferir, né? Na verdade, todos nós estamos muito inflamados, né? A gente também aqui, Ana, é legal a gente falar que o nosso intestino também reflete na nossa pele. Por isso que tem muitos pacientes também que a gente prescreve probióticos, né? Para o intestino. Então, a gente trabalha muito, né? A Ana e eu também, com os nossos pacientes nessas induções de colágeno, administração de nutracêuticos via oral, o uso de home care diurno, noturno é indispensável, né, Ana? Com certeza. Porque a gente tem que tratar o paciente como um todo. Não adianta a gente tentar tratar só especificamente a pele, né? Então, assim, a maior fonte de nutrientes, de vitaminas que a gente tem, realmente são os alimentos, né? Ainda é a maior forma. Porém, com a nossa alimentação de hoje em dia, alimentação que não é tão saudável, as pessoas também não têm muito tempo para fazer isso, a vida corrida, então acaba faltando todas essas vitaminas. E a importância de fazer essa reposição é imensa, porque a gente precisa de pelo menos a vitamina A, vitamina B3, vitamina B5 e principalmente a ingestão da vitamina C, que ela é importante na síntese de colágeno e na imunidade. E principalmente, hoje eu falo assim, ó, por essa fase que a gente está vivendo do Covid, é muito importante fazer reposição, por exemplo, da vitamina D, que hoje é o que mais ajuda na nossa imunidade. Ela ajuda no cálcio e ela também é preconizada hoje, só para a gente ter ideia, 20 mil UI dia. Claro que isso vai variar um pouquinho, para criança é bem menos. Só que imagina, a gente não tem essa noção que a gente tem que ingerir essa quantidade de vitamina, né? E para a gente conseguir ter um equilíbrio como um todo no nosso corpo. Então, e óbvio, até né? como tu falou, né? Desculpa, pode que falar. hoje em dia, que a gente com essa alimentação que a gente fala, que é uma alimentação ocidental, né? Porque é uma alimentação de fast food, é uma alimentação que não tem como a gente às vezes ter tantos micronutrientes, né? Que são importantes para a saúde da nossa pele, do nosso intestino, né? O estresse que a gente está vivendo hoje em dia. É interessante agora, me lembrei, da gente falar também da importância do uso do protetor solar, que é, por exemplo, a luz azul, que é a luz do computador, a luz dos nossos celulares hoje, que está todo mundo, né, conectado, é de extrema importância. Então, hoje também a gente consegue mandar manipular protetores solares que têm essa proteção, né? E também indicar várias marcas para os nossos pacientes, né, para utilizar. Voltando do que tu estava falando aí das vitaminas, a vitamina E, eu acho que tu falou da glutationa, do Nutracolin, que hoje todo mundo pergunta que é para pele, que é para unha, que é para cabelo. É muito ativo, bom, muito ativo, que é indispensável a gente ter os nossos pacientes terem esse acompanhamento, né? Quando ele se submete a esse... Porque é um tratamento completo, né, Ana? E me fala um pouquinho dos teus casos de intradermoterapia, com ativos, mesclas. Eu uso, Flavinha, eu começo assim, ó. Faço uma análise da pele do paciente. Então, eu tenho hoje, eu trabalho com 3 tipos de procedimento, antes de qualquer outro procedimento mais invasivo, né? Então, eu uso muito peeling, eu uso a intradermo, que eu vou explicar direitinho, e a gente consegue fazer também laser, né, a fototerapia, a fotomodulação, desculpa. E eu gosto muito de uma técnica
que é uma técnica relativamente simples, que é de subincisão. Eu explico também. Então, o peeling, como eu disse, vai depender, varia muito de cidade, né? Eu não posso colocar um peeling, eu gosto de um peeling um pouquinho, às vezes um pouquinho mais agressivo, com um ATA numa concentração baixa, até 10%. E só que ele é mais agressivo. Eu vejo resultados interessantíssimos com peeling. Eu tenho paciente que eu só trato com peeling. Eu faço a toxina e o peeling. Porque a gente viu que a resposta foi muito boa. Então, ele vai fazer com que a pele se renova, ele também vai fazer uma agressão na pele, o que vai produzir, vai fazer com que essa inflamação produza também o colágeno, que é o que a gente precisa. Então, o peeling, mas também depende da região, depende do paciente. Um procedimento que eu gosto muito, muito, muito é o microagulhamento, né? Que ele Aí eu vou abrir também. Desculpa? Aí eu vou abrir também um... Ana, o microagulhamento também é bem interessante a gente falar, que eu também estou tendo respostas muito interessantes em relação a cicatrizes de acne, quando a gente utiliza o microagulhamento juntamente com um pili químico, né? E que tem muitos alunos também que às vezes não sabem, até os nossos pacientes, né, não sabem da utilização de mesclas, onde a gente utiliza a toxina botulínica nessa mescla. Porque a toxina botulínica, além dela agir no músculo, né, diminuindo as expressões, ela vai diminuir a oleosidade da pele, ela vai diminuir os poros, aquela pele que tem os poros muito dilatados, ela vai ter um efeito lifting leve, mas a toxina botulínica também nessas mesclas é bem legal de utilizar no microagulhamento, né, Ana? Então, a gente vê que o pessoal está usando cada vez mais. Na verdade, é uma área que ainda está com muito estudo, né? Tem muita coisa legal vindo aí e muita coisa, e muito procedimento que não envolve só injetar ácido hialurônico só, né? Porque a gente vem dessa cultura que a gente consegue resultados incríveis de pele, que às vezes tratando a pele, ela já rejuvenesce bastante, né? Então, e também, voltando na intraderma, então, o que significa isso? Ela é um pouco mais profunda do que o microagulhamento. A gente coloca mesclas ali de vários ativos, tá? E aqueles ativos que eu estava falando. A gente pode também fazer a intraderma com PRF ou IPRF, que é algo que é do organismo do paciente. Então é feita uma coleta, para quem não conhece essa técnica, a gente coleta ali na hora o sangue, ele é colocado dentro de uma centrífuga, a gente separa o plasma e a gente pega aquele plasma e injeta nas regiões. Eu tenho muito resultado bom na região de olheira, enfim, na região do rosto inteiro. Vai produzir o colágeno, não tem como ter um efeito rebote ou algo do tipo, porque é do paciente, né? Por mais que as mesclas também são vitaminas, elas são super seguras. Mas então, é algo que a gente está preconizando muito aqui no curso e no consultório. Diminui o custo, a gente tem resultados incríveis e o paciente não precisa investir tanto para ter uma pele tão boa, né, Flavinha? A gente vê isso direto na clínica também, nos nossos pacientes Sim. Modelo, que a gente acompanha sempre. Então a gente olha, às vezes a gente nem acredita, fala, meu Deus, mas essa pele... Então, o que foi feito? Um peeling, um microagulhamento e uma intraderma. Não passa disso, né? É uma coisa também bem legal da gente falar aqui, além dessa época ser uma época bem legal para peelings, é uma época também para a gente controlar um pouco o melasma, porque o melasma, a gente sabe, o melasma ele não tem cura, a gente tem que gerenciar o melasma, assim como a gente gerencia o nosso envelhecimento. E quando tu falou da intradermoterapia, eu tenho casos muito bons também com a intradermoterapia, a gente usando o ácido tranexâmico,
né? Sim. Nas regiões do melasma. E também me perguntaram, até ontem me perguntaram, porque eu postei uma foto no Instagram, perguntando como que era. Não é mágica, né? É um tratamento um pouco longo, porque o paciente tem que fazer um controle durante uns 3, 4 meses. Sim. E lembrando, né, Ana, que a gente tem que fazer o uso do home care diurno, o home care noturno, né? Que é onde a gente vai... outra coisa que eu me lembrei agora. A importância da gente, em alguns casos, né, clínicos, a gente fazer um pré-peeling, né? Que é o paciente passar um cremezinho que a gente vai indicar uns 4, 5 dias antes de iniciar esse peeling, para a gente evitar hiperpigmentação. Porque tem pessoas também que falam, ai, Flávia, mas eu não quero ficar manchada. Mas a gente se cerca de cuidados, né? A gente não vai ficando colocando mesclas ou achando, a gente não é de achismos. Tudo é baseado em estudos, em cursos que a gente faz, né, Ana? E tem resultado super bom, né? Com certeza. E, por exemplo, a gente estava falando do microagulhamento, ele faz o que a gente chama de drug delivery. Ele leva para a pele tudo aquilo que a gente precisa. Porque o que a gente precisa... o que a gente precisa agradar na pele? Eu sempre falo, se a gente pudesse puxar o saco de algum agente na pele, a gente com certeza preconiza o fibroblasto. Porque é a partir dele que vai produzir o colágeno. Então, a partir disso, desse mecanismo que a gente faz, dessa indução, até por essa inflamação que eu disse, com certeza vai criar as tramas de colágeno. O porquê que o colágeno é tão importante, o porquê tratar essa pele antes. Por exemplo, o ácido hialurônico, ele precisa de água. Então, se você injeta, você injeta nessa área do sulco, que a maioria dos pacientes tem esse problema, né? Que queixam bastante. Se você coloca ali, é uma área profunda. Se você só joga o ácido hialurônico ali, a pele está ressecada, você já não cuidou da pele. O que vai acontecer? Esse ácido, por natureza, ele vai puxar a água. A pele que já estava ressecada, ela vai ficar mais ressecada ainda. Isso faz com que o ácido hialurônico não dure bastante, porque ele está se degradando ali o tempo inteiro. Ele não tem água, ele não tem nutrição. Exatamente. Então, é por isso que a cada 6 meses, às vezes, o paciente... E detalhe, tem que usar uma quantidade muito maior de ácido. Concorda? Porque se está profundo, o ácido não tem essa ligação com a água. E aí, o paciente volta, depois de 6 meses, depois de 4 meses... Ah, doutora, meu preenchimento não ficou bom. Nos dias ficou. Por quê? Porque a gente não teve um cuidado pré-harmonização. Na verdade, a harmonização já começa aí, né? Então, já começa com esse tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. Eu já tive paciente que chega aqui no consultório e fala que colocou fio, que está muito em moda, colocar fio de sustentação. Ok? Incrível, se bem colocado, ele é maravilhoso, você pode usar o de PDO, o liso, o especulado, faz o lift. Só que eu te pergunto, se você não tem colágeno, você não preparou essa pele, onde eu vou ancorar esse fio? Se ele não tem as tramas, certo? Eu não tenho ancoragem do fio. Então não adianta eu fazer o Homem-Aranha na testa do rosto do meu paciente, que ele não vai ter o resultado. Não tem onde sustentar. E o paciente não sabe disso. E às vezes muitos profissionais, a gente também acaba não se atentando tanto a isso. Então você pode colocar fio, você pode colocar tudo que a harmonização nos oferece hoje, mas se você não tratar a pele, não tem a produção de colágeno, não tem sustentação desses nossos produtos, né, Flavinha? A gente vê muito isso. Então, assim, ó. Eu ia falar que o... Pode falar, desculpa. Tá, é que tanto então, aí que tu falou, a gente, além da gente tratar a pele, às vezes nos protocolos que a gente indica para os pacientes, a gente também utiliza os bioestimuladores de colágeno, porque eles podem estar juntos nisso, né? Tratar com peelings, tratar com bioestimulador,
para a gente acompanhar e ver essa reestruturação dessa derme toda, né? Da pele, da Sim, sustentação, e aí, pontualmente, entrar com algum ácido hialurônico em alguma região para reconstruir, para deixar o mais sim, natural possível também. E que nem eu falo, natural quando, possível. quando tu falaste do fios de PDO, eu tenho o fio, eu falo isso para os meus pacientes e para mim também, o fio é como se fosse a cereja do bolo, né? A gente já fez, já reestruturou, a pele já tá boa, né? Vamos reestruturar pontualmente, de repente fazer um emagrecimento facial, tratar essa região do jaws, aí vamos colocar o Sim. fio, né, Lana? E o fio realmente, como você disse, ele tem que ser um procedimento que a gente já fez alguns outros. Inclusive, eu acho que a doutora Tânia está aqui, ela que foi a pessoa que mais me colocou me mostrou o quanto é importante a pele. Ela faz a minha harmonização, então assim, a gente testa tudo em mim. Então, foi exatamente assim, fui fazendo aos poucos e no final a gente com o bioestimulador, no final a gente colocou um outro fio, dá muito resultado. Por exemplo, tem paciente que fala, eu coloquei 10 fios e não tive resultado. Eu coloquei 2 fios e tive resultado. Por quê? Porque ela preparou essa minha pele há muito tempo. Sempre que eu ia preencher, eu colocava ácido hialurônico com aquela misturinha ali que a gente geralmente faz. O ácido com um bioestimulador. Sempre, sempre. Por quê? Não adianta, de novo, eu vou frisar isso sempre, não adianta preencher sem bioestimular. E o bioestimulador, tanto ele, os comerciais, né? Só para as pessoas saberem. O Radiesse, Sculptra, ou hidroxapatita, O enfim. Diamond. E nós, eu e a Flavinha ali no Instituto, e a gente tem a nossa própria mescla, que a gente já testou, testa em uma, testa em outra. A gente faz, além da clínica, que a gente tem muito paciente modelo, né, Flavinha? Isso é muito orgulho falar, muito, muito, porque eu já fiz muito curso e o grande diferencial, quando o aluno vai fazer o curso, ele precisa de paciente modelo. Ele precisa, porque é ali que ele aprende, né? E ele não está aprendendo, não é que ele aprende, ele já sabe, só que ele precisa colocar a técnica. E o melhor disso é que depois a gente acompanha, né, Flavinha, esses pacientes. Porque o aluno vai, faz o procedimento e a gente faz todo o acompanhamento. Então a gente consegue pegar esse paciente do começo e ver o que deu certo. Então a gente tem essa vivência ali de que às vezes é difícil a gente ter no consultório, porque a gente não tem um fluxo. Seria incrível a gente tivesse um fluxo igual a gente tem na clínica, né, da New Face. Mas, então a gente consegue acompanhar e ver os resultados, né? E com a mescla que a gente faz, com tudo isso, né, Flávia? Então, tanto que é importante também quando a gente fala de peeling, a gente tem que deixar claro que o peeling, quando a gente utiliza, o peeling, ele não necessariamente o peeling vai escamar, tanto que existem peelings que a gente utiliza, peelings de verão, que não são aqueles peelings que vai descamar a pele, mas que eles têm os seus benefícios, né? E tem aqueles peelings que são mais agressivos. E para isso existe toda uma técnica, né? Porque nós temos que saber também que cada região da nossa face, a gente tem que cuidar na profundidade que a gente vai utilizar um microagulhamento. Se eu não utilizar o microagulhamento e de repente só for usar o ativo, por onde eu começo, né, Ana? A gente tem todo esse cuidado, né? Por onde a gente começa, é verdade. E Flavinha, eu não sei, muito paciente, quando eu falo do microagulhamento, eles associam aquele microagulhamento daquele roller que sangra. Hoje a gente já sabe, com estudos, que não precisa sangrar. Hoje a gente faz o microagulhamento, até esse nome assusta um pouco, porque a imagem que a pessoa tem é aquele rolo passando no rosto e sangrando. Hoje não se usa mais isso, né? A gente já tem as nossas mesclas, o que a gente usa, muito melhor do que o próprio sangue. Claro que o sangue ali
teoricamente, ele seria interessante, porque ele entra na pele, ele vai também nutrir. Mas não precisa. Hoje a gente não usa mais. Inclusive, a gente usa hoje uma caneta, ela é elétrica, que é a Dermapen, que é a única que tem hoje a Anvisa. Então, a gente consegue evoluir muito no microagulhamento, nessas questões, né, Flavinha? Sim. Então, a gente sabe que não Tanto que precisa daí mais agredir. é que, na verdade, às vezes as pessoas não sabem, mas o roller, o que, que acontece é que a gente acaba empregando uma força diferente em determinadas regiões, e com a Dermapen a gente tem um controle maior da região, tanto que quando a gente utiliza um microagulhamento de 0,5, 0,75, que é apenas para entregar aquele material mesmo, aquela mescla, que ela tenha uma permeação na pele, o paciente nem precisa ser anestesiado, né? Digo mais pelas mulheres, né? Que não, os homens sentem mais dor. Mas as minhas pacientes, e eu acredito que todas as tuas também, Ana, a gente nem anestesia quando faz Não. esse microagulhamento de 0,5, 0,75 e coloca os ativos, a gente nem anestesia, o paciente sente um leve desconforto, mas é muito, muito pequeno, Sim. né? Com certeza, a gente não faz mais, com certeza, essa injúria, né, no paciente. É verdade, Flavinha. Eu E o quero te falar uma microagulhamento? coisa que tem várias pacientes que têm muita dúvida em relação a colágeno. E eu acho até que eu comentei já contigo, mas vou falar aqui um gancho, e se tu tiver alguma coisa, tu pega esse assunto também, vamos discutir um pouquinho Claro. sobre a utilização Flávia, a gente toma ou não toma colágeno? Serve tomar colágeno ou não? Sim. Então, eu li um artigo que fala que se a gente tomar, por exemplo, o Virisol, né, que ele é um colágeno, como se ele fosse fragmentado de uma forma menor, assim. Se eu não estiver realizando uma agressão na minha pele, no sentido de promover esse colágeno, e eu tomar Verisol, é quase que a mesma coisa se eu tomar whey protein e não for para academia. Então, eu tenho que dar estímulo, né, mecânico, e utilizar o Verisol. E também, quando a gente conversa com o paciente, como a gente tem que convencer ele, né, Ana, que quando a gente vai utilizar, fazer qualquer coisa dentro da harmonização facial, a gente precisa ter uma mudança de vida, né? De ter hábitos saudáveis, de fazer atividade física, de tentar não se estressar, porque quando a gente aumenta o cortisol, o nosso corpo inteiro sofre. E tudo isso a gente tem que falar para o paciente, né, Ana? Porque a qualidade de vida do paciente é que vai determinar tudo, né? Vai determinar a pele, vai determinar cabelo, o mecanismo em si, a fisiologia toda, né, do nosso corpo. Então, e até os nossos resultados vão ser melhores. Com certeza, os nossos resultados com certeza vão ser melhores. E você falou sobre atividade física. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque sou apaixonada, tento ter um estilo de vida bem saudável, só que também esse excesso, né, que eu treino pesado e sei bem os fatores, o que acarreta isso, né? Com certeza é bom para a saúde, mas também a gente tem o excesso dele, né? O excesso do exercício, ele causa também muito radical livre, né? Tem muita oxidação, a gente tem muitos esses radicais livres. Então, a gente pode notar que a pele do atleta, ela, se não cuidar, o atleta tem um envelhecimento muito mais rápido do que um paciente que não treina tanto, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque além da queima de gordura, né, que a gente
acaba tendo ali, com um exercício muito pesado, tem esse processo de envelhecimento mais rápido. Então, os atletas, a gente também tem que cuidar muito mais. A gente brinca que, às vezes, a gente cuida do corpo, a gente tá muito ali, né, naquela... Mas o cuidado com a pele é tudo. Porque não adianta a gente ter um corpo ok se é a pele que tá ali, né? E a pele do corpo como um todo. E quem faz atividade física fora de ambientes fechados, né, o ar livre, tem essa exposição muito maior. Porque realmente o sol, por mais que a gente se proteja, o sol, ele vai fazer com que a gente tenha toda essa oxidação. Então, a importância de cuidado desse atleta, dessa pessoa que gosta bastante de treinar, que tem essa visão de vida saudável, a vida saudável também começa com o cuidado com a pele. Porque se você pega uma pessoa de 40 anos que treina muito e você pega uma de 40 anos que faz ali ok e que tem os cuidados, você vai compará-las, o corpo da de 40, de repente, está muito melhor. Né? Às vezes está melhor. Mas a pele não. Então, esse cuidado é importantíssimo. Como é que a gente cuida? Com todos esses procedimentos que a gente está falando. E também, Flavinha, não adianta nada, tudo isso, se o paciente não tiver o cuidado. Por exemplo, é o maior clichê de todos. Se o paciente não tomar água, não adianta nada tudo isso que a gente está falando. No mínimo, sim, 3 litros de água por dia. Eu sempre falo, se ele não tiver os seis cuidados básicos, que por exemplo, chegou em casa, limpar esse rosto. Se for mulher, né? Mesmo só com hidratante, só com um filtro solar, tem que limpar a pele. Com certeza. Demaquilar. Passar um sabonete de acordo com a sua pele, né? Terminou ali. E isso até é um protocolo pós-treino, que a gente chama. É um skincare pós-treino, esse que eu tô passando. Porque limpou essa pele com um sabonete, de preferência um sabonete líquido, que ele vai... a gente consegue ter um pouco mais de espuma, de limpar melhor. E um sabonete que combine com a sua pele, se você tem pele oleosa. E também o atleta ou quem produz mais, ele vai suar mais, né, Flavinha? E vai fazer com que as glândulas sebáceas, elas fiquem mais ativas. Esse sebo, ele vai impedir, né, a pele de respirar, de ter a sua função natural. Então, impedindo isso, ele vai ter acne. Ele vai desenvolver vários outros processos inflamatórios na pele. Então, terminou qualquer ou atividade ou qualquer outra coisa, lava esse rosto, passar um tonificante ou aquela água micelar. São produtos baratos que você pode usar no dia a dia e vai fazer toda a diferença. Depois desse tonificante, usar um hidratante. Muito importante. O hidratante. E, em seguida, selar com o nosso melhor amigo da vida, que é o protetor solar. Né? Protetor solar. Use filtro solar. Não deixe e assim, ó. Né, e a gente pergunta para os pacientes, a maioria realmente não faz porque tem preguiça, né, de fazer, mas a gente tem que criar esses hábitos como se fosse realmente o escovar os dentes, digamos assim. Porque a gente vai envelhecer. Mas se nós tivermos esses cuidados pequenos, a gente vai envelhecer de uma forma mais lenta, de uma forma melhor, com uma pele mais saudável. Aqui também a gente sempre recomenda, né, Ana, para os nossos pacientes, né? Travou sua tela, Flavinha. Pois é, e tu travou a minha, mas tu tá me ouvindo, Ana? Eu tô te ouvindo, mas tá... Outra coisa que agora eu me lembrei que é super importante, as pessoas às vezes não entendem, mas por que eu vou ter que tomar alguma coisa quando eu estiver fazendo um tratamento? É que a gente tem que falar também que existem vários micronutrientes, vários ativos que a gente coloca nessas cápsulazinhas que vão evitar que a gente não agrida tanto a nossa pele e que não manche mais ainda a nossa pele. Né? Então, a gente fazendo um estudo detalhado dos hábitos de vida,
ver como que é essa pele, qual é o objetivo dessa paciente, se é uma pele oleosa, se é uma pele acneica, se é uma pele que tem muito melasma, se é uma senhora que tem aquelas manchas senis. Então, a gente tem vários protocolos ativos que a gente consegue tratar de uma forma super boa, só que o paciente tem que mudar os seus hábitos e colaborar. Pelo menos aí nesses 3, 4 meses, quando a gente inicia essa mudança toda de hábitos, né, Ana? Desde o limpar o rosto, passar tônico, protetor solar. Sim. E outra dica, a gente sempre fala, eu e a Flávia, nós somos dentistas, para quem não, às vezes não sabe. Então, a gente sempre fala para o paciente limpar, higienizar a escova de dente, certo? Do mesmo jeito, a gente tem que higienizar o nosso pincel da maquiagem. Por quê? Ele geralmente fica no banheiro. O banheiro é o ambiente mais gostoso para a bactéria. Ele está quentinho, ele está úmido. Então você deixa ali, a sua escova você limpa. E o pincel que você está com base colada ali há muito tempo, ele está exposto. Então tudo isso são dicas, Flavinha, que são pequenas coisas que você pode fazer no dia a dia que melhora. Outra coisa que eu tenho certeza que a maioria não faz. Confesso que faço hoje porque estudando e tudo isso. Por exemplo, enxugar o rosto com a mesma toalha do banho. Não é legal. Porque no banho, Não. você limpou ali com a toalha com tudo que tinha no seu corpo. O rosto, ele é diferente de tudo. A gente tem que cuidar muito. Como a gente cuida do dente, dos dentes, o rosto tem que ter. Por isso tem a toalha de rosto. A toalha de rosto não é a toalha para limpar a mão, porque tem a toalha de mão. Você terminou de lavar a mão ali, não adianta, porque às vezes a gente não lava tão bem e fica ali. E fora que o banheiro é um ambiente que você faz, né, todas as suas necessidades e com certeza você pode passar algo pro seu rosto. Né? Não tem como. Então, esses cuidados, se você faz esses cuidados básicos, vocês já ajudam muito os nossos procedimentos. E com ajuda certeza. você também como um todo, né, Flavinha? Sim. É aquela coisa, né? São dicas, às vezes, que a gente até acha que não vai ser relevante, mas sempre tem algo que a gente tem que saber, algo que a gente precisa mudar, né? O que a gente está abordando aqui é uma coisa super relevante, é para a vida, querendo ou não, dentro de todos é o início para um tratamento de uma pele, né? Às vezes as pessoas acham que vão entrar no consultório e já vão sair igual elas se veem na internet. Não é assim, né? Então a gente sempre preza o menos é mais. Depois, quando a gente tem uma saúde de pele, a gente parece que tudo fica um pouco melhor, porque a gente começou a ter hábitos bons, né? De atividade física, de alimentação, enfim. E isso tudo a gente também vai abordar no nosso curso de vários guias que a gente dá para o paciente. Eu não sei se você no começo teve muito... não tenho dificuldade porque eu explico muito para o paciente. Mas ainda, na nossa área, a gente tem muita dificuldade de tratar a pele. Porque ainda tem um tabu, não nego, tá? E nós aqui, como os profissionais, a gente não quer tratar a pele invasivamente. A gente não quer fazer o que o dermatologista faz. A gente trabalha junto com eles, Por quê? O nosso cuidado é algo muito seguro. A gente quer algo para começar o nosso procedimento. Então, realmente, a ânsia do paciente faz com que ele perca essa linha entre, não, mas eu fui lá para harmonizar, eu quero sair de lá sem bigodinete, sem olheira, sem isso, e a minha profissional indicou para eu tratar a pele primeiro. Eu, Flavinha, confesso, perco o paciente que vem com essa expectativa. Por quê? Porque eu quero que o meu trabalho fique bem feito no meu paciente. Eu não quero que ele use algo para falar assim, saiu, ou então ficar satisfeito alguns dias. Porque é um tratamento, a harmonização, ela é um tratamento. Ninguém harmoniza alguém em uma sessão. Ninguém harmoniza. As pessoas injetam. Tem injetores incríveis no Brasil. Eles injetam produto.
muito bem feito. Nós somos completamente habilitadas para fazer. Tem muito paciente que eu consigo já de cara preencher. Mas, claro, se não tivesse cuidado antes, o meu trabalho e a expectativa do paciente, ela não é alcançada, infelizmente. Porque hoje o que a gente vê muito na mídia é o antes e depois. Fora, né, Flavinha, que o antes e depois, ninguém coloca a quantidade, o ml, quanto foi usado ali. Eles lançam um antes e depois com 20 seringas de ml, 20 seringas de ácido hialurônico. Qualquer uma de nós, com a habilidade que a gente tem, com as técnicas que a gente tem, com 20 seringas, a gente deixa qualquer pessoa transformada. Eu não acho isso viável. Mas, claro, se o paciente fala assim, Ana, eu quero, a cada 6 meses eu vou vir e colocar, ok. Só que esse paciente, geralmente, ele perde um pouco o ânimo depois disso, porque ele investiu muito, ele teve uma expectativa muito alta e não tratou a pele, injetou. E sim, aí vê lá o antes e depois de ou pós-imediato, ou daqui 2 meses, o paciente está lindo. Eu quero ver o antes e depois de injetar 20, 30 seringas no rosto de um paciente, o antes e depois de 8 meses. Então ele investe aí um absurdo, porque eu considero isso né? Para muita gente é um investimento, só que não é o que a harmonização, o que a gente quer hoje para a nossa harmonização. Eu quero meu paciente, como a Flavinha, que é o paciente dela, como a New Face, que é os nossos pacientes, com constância, para ele envelhecer realmente com qualidade e não algo que vai só remediar. A gente tem que tratar a causa, né? E não o paliativo. A injeção de ácido hialurônico, por si só, é um paliativo. Eu vejo... Não, Ana, e outra coisa que a gente precisa também falar, isso que a gente vê também na internet, olha, daqui a pouco eu acho que a gente vai sair. É um custo muito alto, né? As pessoas hoje realmente, o que a gente quer dizer aqui também, a gente consegue dar resultado, ter resultado de uma forma mais, digamos assim, num momento que não seja tão onerosa, porque essas coisas que a gente vê antes e depois, de uma mudança, claro que tem casos que ficam bons, mas outros casos não. Eles ficam bons. Mas é bons, muito né, também, é muito oneroso. Muito oneroso. Então a gente não quer. Eu prefiro fazer não uma transformação. Aos poucos, ninguém precisa. O paciente já esperou aquele tempo ali. Vamos devagar, vamos fazer ali. Claro que já muda. A primeira vez que você vem, que você coloca um pouquinho ou do ácido, já muda. Ninguém precisa, de repente, mudar de uma vez com tudo isso para ficar algo que ele consiga manter, para ficar sustentável. Isso eu acho que é a palavra Exatamente. que a organização hoje mais precisa. Sustentabilidade. Porque se não tem essa sustentação, o paciente se frustra. Eu, como profissional, me frustro, porque eu acho que pra gente, óbvio, a felicidade do paciente, aquele sorriso, a hora que ele olha no espelho, Flavinha, que ele vê que a pessoa tá melhor, tá mais... realmente é o que importa pra gente. E eu não quero que ele vá embora porque não teve, né, o tratamento. E às vezes por falta justamente da gente explicar isso pra ele, né? Da gente falar, mostrar a importância. E eu geralmente, quando o paciente pede caso, eu quero antes e depois. Flavinha, eu sempre mostro um caso simples. Toxina com peeling, toxina com um microagulhamento. Por quê? Porque eu falo assim, olha, você pode começar por aqui. Você não precisa começar investindo sabe? Você começa por aqui, que é o nosso foco, que é o que a gente quer, né, Flavinha? Tanto que daí, e querendo ou não, a gente consegue, o paciente, ele vai vendo o resultado de uma forma natural. A gente tem que também falar para o paciente, as pessoas criam falsas expectativas, né? Tem muita gente também que não sabe que a harmonização, ela entra nesse nicho de tratamento de pele, mas que a gente também tem o discernimento de saber encaminhar, né? A gente não vai colocar ou tratar de peles que a gente vê a necessidade realmente do médico dermatologista, que é de suma importância. Então, a gente age com conhecimento, porque a gente realmente estuda isso.
né? A gente não vive achando, ah, eu acho que vai ficar bom assim, não. Não, realmente, a gente sabe, né, Ana, os fototipos, Sim, o que aquele fototipo da D1 a 3, que é aquela pele mais clara, ela pode receber. Uma paciente que tem um fototipo mais alto, o que que ela pode receber, o que que ela não pode, né? sim, A gente tem todo esse cuidado quando a gente inicia esse tratamento de pele, né? E sim, isso Flavinha, com tudo certeza. a gente vai passar, a gente passa também nos cursos, a gente mostra isso para os alunos, a gente fala isso para os pacientes, porque realmente as pessoas têm esse medo de ficar com a pele manchada, né? Com certeza. E Ana, eu acho que agora, que horas tu tem aí? Eu acho que a gente pode ir encerrando. Quanto tempo faz aí para ti? Já tem, entrou, já tem quase 50 minutos que a gente está aqui. E eu só queria, Flavinha, falar, porque tem colegas, de colegas aqui que se interessam, de repente, em saber um pouco mais sobre as nossas técnicas, né? A gente está usando muito agora, né, Flávia? Até na última clínica, a gente começou a usar, agora um termo um pouquinho mais técnico. Tem pessoas, eu acho que a maioria, forma aquele 11, né, que a gente chama de número 11. E hoje também, a gente tem aqueles pacientes que formam o 111, né, que é a quebra do corrugador, do próstero e do corrugador de novo. Como tratar essa região? Essa região, Flavinha, ela não pode, a gente não pode colocar ácido hialurônico ali, de forma nenhuma. O Botox, ele vai simplesmente paralisar a região. Botox, diferente do que muita gente pensa, Botox não tira ruga, Botox não... Ruga quebrada, não tem o que fazer. Então agora, a gente está usando muito e está tendo muito bom resultado, fazer a subincisão. Simples para quem já faz a harmonização. É com a cânula, assim, olha, a gente já está entregando aqui, né, Flavinha? Sim. Por quê? Essa região não tem como. A gente trava no Botox, pode colocar a melhor toxina que tem, não vai adiantar. Vai melhorar, porque o paciente, quando ela vai conversar, quando ela vai fazer as expressões, não vai marcar. Mas o 11, essa região aqui, que a gente vê que o paciente reclama bastante, né, que é uma queixa muito frequente, o que fazer nessa região? Você pode fazer o quê? Bioestimular essa região. Você pode fazer tratamento com todos esses ativos que a gente fez, intradermo. Você faz uma subincisão simples que a gente já ensinou. Inclusive, a gente já passou para os nossos alunos na clínica de bioestimulador, se eu não me engano, né, Flavinho? Sim. E assim, o resultado é incrível, porque descola, você descola a ruga. Então aquela ruga tá ali, ela tem uma fibrose, você tira essa fibrose, joga os ativos, o que você vai ter? Você vai ter uma melhora nessa pele. Aí depois disso, você coloca ali uns fios, você faz uma hashtag, coloca fio liso para diminuir essa área. A gente tem, eu e a Tânia, a gente tem alguns casos de paciente que a gente fez isso e deu muito certo. Precisou de muita coisa? Não. O que você gastou ali com material? Você gastou o que é do paciente. Você usou ali, você descolou, usou uma quantidade interessante de fios ou colocou algum outro bioestimulador ali e pronto. Porque bioestimulador, você não... você coloca os ativos. E é uma região que, se você trata esse terço aqui, a paciente muda. E quantas pessoas, Flavinha, chegam na clínica com especificamente essas queixas simples e que a gente não consegue nem colocar ácido, nem fazer outra coisa. Como que vai tratar isso? É só nessas técnicas simples que a gente demora para chegar nela, com muito, a gente tem muito caso para chegar até aí e a gente consegue melhorar muito essa região do orbicular. Também, ruga quebrada, Sim. não se trata. Não tem jeito, né, Flavinha? E querendo ou não, a gente pode, se a pele tiver hidratada, se tiver com saúde, se tiver, ela vai, o produto que a gente colocar ali vai ter um resultado muito, muito bom e a longo prazo, né? A gente tratando essa pele, tendo aquela consciência que não é de uma hora para outra. A gente, todos os Sim, tratamentos que a gente for fazer dentro da harmonização vai ter um resultado muito mais duradouro para o paciente, né? com certeza, Flavinha. Acho que é isso, né? A gente... Adorei, amiga, adorei.
Não vejo a hora da Obrigada, gente se Flavinha. encontrar de novo com nossos cursos. Sim. E vamos falar aqui também, mais pra frente, do nosso curso que a gente está fazendo com muito carinho, que é o Bioface, que vai ser Sim. imperdível, que é a nossa cara, Ana. Com certeza, né, Flavinha? E a gente vai falar de tudo isso, da nossa vida saudável, dos nossos hábitos, de todas as vitaminas que a gente precisa. É interessante, Flavinha, que a gente tem o hábito sempre, eu, a Flávia, o pessoal todo do curso, a gente sempre pede exames do paciente para a gente saber como é que ele está, aonde exatamente falta os nutrientes. Então a gente tenta. Se o problema é hormonal ou não. Por isso. Por exemplo, bem rápido. Às vezes o paciente tem melasma. O melasma é difícil. O porquê que ele está tendo esse melasma? Às vezes é o anticoncepcional que ele está usando. Às vezes a regulação hormonal dele não tá boa. Então também não adianta. Então a gente tenta fazer o que a gente chama de ciclo 360. Tratar nosso paciente como um todo. Entender ele de dentro para fora. Não só saúde, não só isso. Mas como entender ele de dentro para fora. Exatamente onde aflige ele, o que ele quer, estudar ele, entender ele primeiro, como um ser humano, né, Flavinha? Para depois a gente entender ele, o que falta nele, o que é. E hoje a gente vê muito na harmonização, o paciente entra, o profissional fala, nossa, você tem que fazer isso, a olheira tá horrorosa. Não é isso, sabe? Não. A gente quer justamente mostrar para os nossos alunos que harmonizar alguém é muito mais do que só físico. É muito mais, a gente tem que entender o nosso paciente como um todo, como um ser humano, né, Flavinha? Como um... É isso aí, Ana. A gente vai lá, vai te deixar linda. Não, sabe? Às vezes com coisas menores. O tal do minimalismo, né, Flavinha? Que tá faltando muito hoje. Mas ainda bem que a gente vem dessa linha de cuidado, dessa linha de puxar ali um pouco antes para depois a gente entrar, né, com algo um pouco mais não invasivo, mas um pouco mais invasivo, né, Flavinha? Então é isso. É isso aí, Aninha. Mas eu adorei a nossa conversa e eu espero que quem nos acompanhou aqui também tenha gostado. E se alguém ainda não fez nenhum tratamento, que comece a mudar um pouco seus hábitos de vida, que com certeza resultados virão. Se alimentando melhor, dormindo melhor, fazendo algo que goste, para tentar espantar um pouco esse estresse, já vai ajudar aí bastante. Né, Ana? Porque a mente estando bem, o corpo também, então a gente tem que cuidar como um todo, né, Flavinha? E assim, agradeço todo mundo. É isso aí. Que entrou. Obrigada a todos. Se tiver alguma dúvida, chama a gente ali, né, Flavinha? Vamos conversando, a gente está sempre aberta a falar sobre isso, que é o assunto que a gente ama, então é com muito prazer que a gente faz. Gente, com certeza. Beijo. Beijo. Beijo, querida. Tchau, tchau.